Olá, eu sou Andréa Janer. E eu sou a Fernanda Belfort. E esse é o Duplo Clique, episódio 24. Seja muito bem-vindo. E a ideia, finalmente a gente tá com uma semana que não teve nada bombástico, né? Estamos gravando sexta-feira de manhã. Então voltamos nosso dia ao normal, nosso, né? Voltamos ao normal. É que você tá muito viajadeira, né? Então a gente tá tendo que se adaptar, mas nosso dia normal. E eu, não teve nada. Não começou uma guerra ontem, né? Nada disruptivo, graças a Deus. Só o casamento do Jeff Bezos e da Lauren Sanches, que tá dominando a mídia. Então a gente vê que realmente o povo tá sem assunto essa semana, né? Ai, mas que bom, né? A gente tem uns assuntos mais leves. A gente vai ter que poder até ter uma partezinha #fofoca, né? Entendeu? Sim. Eu tô aqui com a CNN, como sempre, né? Eu adoro trabalhar com a CNN ligada aqui. E quando eu vejo, assim, esses blocos enormes de notícias sobre o Jeff Bezos e a Lauren Sanches, eu falo, bom, então tá tudo bem, né, gente? Se eles estão gastando tempo e energia e foco lá no casamento, né? As cenas são um pouco repetitivas, porque confesso que eu tava esperando ver mais cobertura. Eu espero que tenham influenciadores lá que possam fazer uns vídeos meio secretos, alguma coisa pra gente poder se divertir, né? Porque o que a CNN tá mostrando são os mesmos vídeos, eles entrando no barco, saindo do barco. A Lauren Sanches com umas roupas, assim, a gente já sabe que ela tá de Schiaparelli, enfim, com um vestido com uma cintura, assim, minúscula. Ele super sorridente. Aí já vi Kim Kardashian tá meio ficando com Orlando Bloom, que acabou de separar da Katy Perry. Mal se separou, já tá flirting com a Kim Kardashian. Então tem várias fofocas engraçadas, mas eu tô achando ainda que não tá suficiente. Mas vamos começando nesse assunto então, porque já tá ótimo. Fofocas que eu ouvi, tá? Vai ser um casamento para 200 pessoas. Se eu tiver informações com... Pequeno, né? Pequeno até. Mas estão indo 96 jatinhos particulares. Porque imagina que essas 200 pessoas devem ultramilionários. Sim. Cada uma deve viajar com staff, né? Segurança, assistente. Então, assim, deve ser um casamento de 200 pessoas que deve estar levando mais 1.500 junto. Sim. Né? Diz que os hotéis em Veneza estão totalmente lotados, né? E aí gerou esses protestos todos, né? Que porque a gente deve viu ser aí essas a semana equipes toda. todas, né? Que devem estar indo, assim. Imagina quantas pessoas não vão junto. E você comentou semana passada que mudou o lugar do casamento, né? Para Arsenale. Parece que o casamento ia ser num lugar que nos protestos todos, e é um lugar que acho que você só chega de barco e tudo, eles falaram que iam encher as organizações que estavam... É um protesto maior do que as pessoas de Veneza, né? Acho que é contra esse estilo de vida, maior, contra o impacto ambiental. Contra os milionários, né, Fê? Acho que a verdade contra toda a desigualdade, é exatamente, os milionários e tudo isso. E aí, eles falando que eles iam encher esse canal de jacarés infláveis, entendeu? Pra ninguém conseguir passar, que eu achei maravilhoso, entendeu? Eu fiquei imaginando. Meu irmão tem um husky, e o nome do husky é Jacaré, entendeu? E na piscina da casa dele tem 5 jacarezinhos infláveis, entendeu? Então eu já fiquei imaginando. Você já imaginou a cena? Os jacarés infláveis enchendo o canal pra ninguém conseguir chegar. E uma coisa que eu li que eu achei interessante também é que estava num momento assim de zeitgeist, né, e cultural e do mundo, de um pouco de quiet luxury, né? E junto com o Trump vem, né, o dourado, as coisas, né, essa maga beauty, né, assim, essas mulheres com o lábio grande, cheias de loiras, cílios, com aqueles cabelos, né, e aquela coisa meio assim, e que junto Teve com tudo isso... Teve uma matéria sobre isso, Fê. The Triumph of Tech. Muito boa. Exatamente. A gente leu a mesma. A gente é que agora eu não conseguia lá. Eu tava na dúvida se já sido no New York Times, no The Atlantic ou no The Economist. Vamos colocar o link. The Triumph of Tech, que é o triunfo do brega, traduzindo pro português. Muito é o triunfo do brega. É maravilhosa essa matéria. Gente, vocês viram que até pra fofoca a gente tem fontes seguras, né? Entendeu? Mas que de repente tá tudo isso acontecendo. E daí fica mais forte ainda, né, a reação. E você para pra pensar que não é também que esses bilionários são meio quiet, porque eles não querem, né, ser bregas ou exagerados ou tudo. É porque gera uma reação no mundo que até que ponto eles querem chamar atenção e querem fazer, né? Tanto que deve ter muita gente indo pra esse casamento, assim,
cara, que legal, por um lado, que coisa bacana, por outro lado, né, não, parece que o Bill Gates vai, parece que vários vão, até porque tem relacionamento com o Jeff Bezos há muito tempo. São muitas relações políticas também, né? Um casamento desse não é só para celebrar o amor, né? Como antigamente se fazia. Hoje ele está fazendo isso como uma demonstração de poder. Acho que ela tem uma necessidade enorme de aparecer, né? A gente viu aquele voo da Blue Origin que ela fez com as mulheres. Então, a Lauren Sanches quer conquistar um lugar ao sol, né? Ela tem feito várias iniciativas para tentar sair da sombra do Jeff Bezos, né? Ele é um cara difícil de aparecer, né? Ao lado de uma pessoa como ele, que é tão larger than life, assim, né? O cara é realmente uma figura muito midiática. E ela tá ali sempre na periferia do Jeff Bezos. Ela tá sempre acompanhando ele nos eventos que ele é convidado e tal. Então, acho que agora ela quer ter esse protagonismo. Ela já ensaiou um papel de filantropa, que é muito Me Too, né? Porque, na verdade, a Mackenzie Scott, que é a ex-mulher do Jeff Bezos, ganhou muita notoriedade recentemente, depois que ela se tornou uma filantropa muito séria, né, muito respeitada, muito admirada no terceiro setor, porque ela fez o seu papel de uma maneira muito consistente, muito coerente, e tem uma postura radicalmente diferente da Lauren, né? Então, assim, a Lauren está tentando ser vista como uma filantropa também, mas é um caminho, acho que é um caminho muito difícil para ela. Acho que é mais fácil ela ficar conhecida por essas outras iniciativas mais midiáticas do que tentar ali ocupar um território que eu acho que já é claramente da Mackenzie. E você sabe que essa semana fui para muitos lugares, eventos, fiquei bastante tempo no trânsito, consegui ouvir vários podcasts e tudo. E eu tava ouvindo o do Meio, né, em que o Pedro Doria fala com a Cora, e eles estavam falando, né, sobre esse negócio todo. E estavam contando várias coisas, eu também fiquei ouvindo várias fofocas que eu não sabia. E uma delas é de que a Lauren Sanches dirige helicóptero. Dirige. A pessoa que não sabe nem não tem helicóptero. Pilota helicóptero. Então parece, não só eles têm o maior, sei lá, né, veleiro transatlântico do mundo, não sei o que, negócio de $500 milhões, como eles têm um outro, que é um pequeno barco de apoio, né, porque não dá para colocar o helicóptero no veleiro, porque fica, né, que é para onde fica o helicóptero. E que o pai dela era piloto e que ela tinha um negócio de helicóptero para filmagens e coisas assim, e que ela pilota... Ela era repórter, né? Ela era repórter. Então, ela era repórter e que ela pilota helicóptero. E até aquela coisa, né, que assim, é uma surpresa, porque a imagem que ela passa... E tem uma coisa, né, gente, que assim, talvez ela seja uma pessoa hiper legal, cheia de conteúdo, mas a imagem que ela passa... essa imagem de ser, né, essa pessoa meio exagerada nos looks e nas coisas, e fútil. Tanto que chama até atenção, fala, nossa, mas é ela que pilota? Então quer dizer que não é aquela dondoca boba, entendeu? Mas essa transição também, já não, agora eu vou ser uma filantropa, né? Acaba trazendo uma necessidade de seriedade, que é aquela coisa, entendi, então você pegou e chegou aqui com o seu barco de $500 milhões, né? Dizem que ela tá com o anel de brilhante do casamento, que tem uma discussão se custou $2,5 milhões ou $5 milhões. Diz que é um brilhante de 30 carats, quilates, né? Quilates, exato, uma coisa assim, surreal. Então, é tipo, essa pessoa, ela vai chegar e vai lá e falar, não, agora vamos falar das crianças que estão passando fome, não sei onde. Então, tem um lado de imagem que é inconsistente, né, Dea? Sim, ela tem uma maneira de se vestir que chama muita atenção, né? Ela foi em eventos, teve recentemente um jantar na Casa Branca, que é um jantar anual na Casa Branca, no ano passado, com quando o Biden ainda era presidente, e que o vestido que ela usou foi, assim, amplamente documentado, que ela estava com um vestido... Juro, é difícil descrever o vestido num podcast, assim, né?
Mas era um vestido com decote gigantesco, né? Então, assim, uma roupa totalmente não apropriada para aquele ambiente onde todo mundo tá vestido, assim, de uma roupa sóbria, com cores discretas. Afinal de contas, é um jantar na Casa Branca, com o presidente. A Jill Biden também, uma mulher muito discreta, e como manda, né, o protocolo. E ela apareceu, assim, chegando com o vestido bordô, tomara que caia, enfim. Ela tem vários episódios aí que mostram como ela ainda não tem uma capacidade de leitura dos ambientes que ela frequenta, né? Ela tá ainda tentando encontrar uma maneira de aparecer e de conquistar seu espaço, e acho que pelas maneiras erradas, né? Mas enfim, vamos acompanhar. Acho que o final de semana vai ser bem farto aí de imagens e de vídeos desse casamento, espero, né? Porque a gente tá querendo ver essas imagens de qualquer jeito, né? Eu quero me divertir com os vestidos, com os momentos, os novos casais. Vamos ver se as redes sociais vão nos trazer aí esses detalhes. E só antes da gente fechar, a última é que numa das coisas pré-casamento, eles fizeram uma festa de espuma no barco. De espuma. Você viu essa? Sim, vi. E eu fui até procurar as imagens da época. Eu falei, não é possível. Eles fizeram uma festa de espuma. Então imagina, tipo, uma banheira de espuma. Eles pegaram, sei lá, a piscina do iate, não sei o que, todos, né, assim, de chapéu, de roupa de piscina e tal. E muita espuma. Tipo, espuma quase até a cintura, assim, das pessoas, no negócio inteiro. E todo cheio de espuma. É uma coisa meio infantil, né? Tudo muito infantil, mas assim, sei lá. Meu Deus do céu, entendeu? E, então, super legal, vamos curtir a vida, tudo massa. Você quer ser um dos homens mais ricos do mundo, né? E ter tudo isso. Você também tem a exposição e é aquela coisa, né? Com o poder vem grandes responsabilidades. Com também certeza. Tem sim, essa. sim. Acho que eles não têm vergonha de esbanjar todo esse dinheiro, né? E todas essas conquistas aí de uma maneira super ostensiva, né? Mas enfim, vamos acompanhar. Eu acho que essa semana teve um acontecimento importante nos Estados Unidos, que foi a vitória nas primárias democratas de Nova York, para prefeito, né, na eleição para prefeito, que foi a vitória do Mamdani, né, um candidato que muita gente ficou conhecendo só agora, né? Ele tem 33 anos, né? Um minuto de silêncio para essa informação, né? Ele tem 33 anos, ele é muçulmano, nascido em Uganda, e venceu o Andrew Cuomo, que é o ex-governador, com 43% dos votos, contra 36% do Cuomo. E isso causou, assim, um verdadeiro terremoto político, inclusive dentro do Partido Democrata, porque ele é considerado um socialista, né, um democrata socialista. É um imigrante, né, um estrangeiro, que também é outra coisa assim, muito impressionante. Isso me lembra um pouco o que aconteceu em Londres com o Sadiq Khan. Sadiq Khan também é muçulmano. Quando ele se tornou prefeito de Londres, muito tempo atrás, também foi um choque na época. Hoje, claro, tudo isso já mais assimilado por todo mundo, né? Mas a chegada do Mamdani é muito emblemática no momento em que o Trump ensaia, né, uma guinada para a autocracia, e como resposta surge aí um candidato fortíssimo, porque já se considera que ele é o virtual próximo prefeito, porque o opositor dele tem muito pouca expressão, e que Nova York pode realmente ser governada por alguém com essa ideologia totalmente diferente do que Nova York já teve, né? Então ele tem visões muito diferentes, né? A campanha dele se apoiou em questões como transporte gratuito, o congelamento dos aluguéis, porque a crise da moradia em Nova York é um dos grandes problemas que as pessoas lá enfrentam hoje. Ele fala em supermercados geridos pela prefeitura, né? Apoio à saúde transgênero, que são pautas em oposição completa ao que o Trump traz, né? Como pautas também. Então, acho que a vitória dele mostra, dá uma mensagem, né? Manda uma mensagem política para os Estados Unidos muito importante, né? Então... Não, e tudo isso em Nova York, né? Assim, que... Se isso acontecesse, sei lá, na Califórnia, né, assim, talvez fosse um pouco menos chocante, mas sim, Nova York é
teoricamente, a capital do capitalismo. É onde está Wall Street, é onde, né, tem aquela coisa de eu vou trabalhar para vencer, e para ter dinheiro, e para isto. Então, eu acho que tem mensagens importantes. Outra coisa que eu estava vendo é que parece que ele fez uma campanha extremamente eficiente usando mídia social. E que ele usava principalmente vídeos curtos e tudo com uma eficiência muito grande, né? E tratando essas coisas, tipo o problema da moradia e de ser muito caro, os problemas que realmente a população de Nova York enfrenta. E eu ouvi ideia, eu até te mandei um link, que o Bernie Sanders foi no Joe Rogan. Né? Então, fazendo um pequeno parênteses, porque eles falaram um pouco desse negócio do prefeito lá, mas para quem aqui, né, alguns aqui acompanham, mas o Joe Rogan, eu acho que é o podcast número 1 dos Estados Unidos, né, Dea? Se não for acho que é. O número 1 acho é o número 2 ou qualquer coisa assim. Então é um podcast bem... Eu acho que ele é a principal bandeira, né, dessa galera que são os bros, o manosphere, né, essa coisa toda, né, da energia masculina e tudo isso. Foi num podcast dele que... E, na verdade, assim, acho que uma das grandes guinadas da campanha do Trump foi quando ele endossou o Trump, e o Trump foi no podcast dele. Ele faz desses podcasts longos, de 2 horas e tudo. E ele começou realmente a endossar o Trump, fazer uma super diferença lá. E ele é desses caras, né? Adora jiu-jitsu e tudo. E até foi uma das coisas que, quando eu fiz o podcast, minha amada Andréia, que eu falei daquele do Ezra Klein, né, de quando eles foram no Lex Fridman, que é um outro podcast um pouco mais focado em tecnologia, mas também um pouco desse grupo, e que o Lex Fridman falava, eu gostaria muito de trazer mais democratas aqui, e que os democratas acabam não vindo, né, eles acabam não topando, queria ter AOC, né, acho que o Bernie Sanders era o único que tinha vindo. É impressionante o quanto o Bernie Sanders tá bem. Ele é mais velho do que o Biden, mas assim, ele tá voando. Sim, voando, muito ativo mesmo, muito ativo, brilhante, tudo. Sharp, extremamente bem preparado. E até na forma de trazer os temas para trazer fatos e colocar o Joe Rogan para opinar. Né? Porque, assim, para essa audiência, o que adianta o Bernie Sanders ir lá e falar isso não tá bom ou isso tá bom? Mas, assim, o Joe Rogan, efetivamente, isso mostrou, com certeza esse podcast estava agendado há mais tempo, porque o Joe Rogan fica em Austin, e o Bernie Sanders falou, não, eu tô, né, nesse tour de fight oligarchy, como é que fala isso? Né? De brigar com a oligarquia, não sei pronunciar bem essa palavra em inglês, e ele estava no Texas, né? Então dá para entender que foi uma coisa provavelmente pré-agendada, porque ele ia estar lá. Mas eu li, inclusive, algumas análises depois falando que o Joe Rogan claramente mostrou que existe um racha nesse movimento do MAGA. E muito porque também o Trump, quando resolveu bombardear o Irã, ele que era o cara que ia acabar com as guerras e vamos parar de focar nas coisas do Oriente Médio e tudo. Então, assim, super interessante. Não ouvi inteiro, porque tem 2 horas, mas juro que eu ouvi tipo 1h20 do podcast. E achei bem interessante. E tem uma hora que eles falam, né, da disputa para o prefeito de Nova York. E eles falam, inclusive, que teve um debate que parece que a maior parte das pessoas no debate, tirando, né, o Mandani, eles ficavam mais discutindo Israel do que os problemas de Nova York. Então, acho que também, né, teve um viés ali na disputa toda, e que ele conseguiu realmente pegar na dor, eu acho, do que a população ali está preocupada, né, e quer. Eu acho que agora você tocou num ponto que é importante a gente colocar aqui, porque o Mandani, ele tem sido alvo de controvérsias porque ele usou publicamente, está documentado, a expressão globalize the intifada em protestos e redes sociais. Então, é uma frase que, embora seja usada por alguns progressistas como símbolo de uma resistência popular, de uma solidariedade quer dizer isso, à causa... Musa? Me explica? É isso, é o símbolo de resistência popular e solidariedade à causa palestina. Então, ela está sendo usada nesse contexto, mais para os judeus, principalmente em Nova York, que é uma cidade que tem uma população judaica muito grande e muito influente, né? Perfeito. Ele está sendo considerado antissemita.
Então isso está gerando uma movimentação na cidade, também, assim, muitos judeus, como o próprio Bill Ackman, assim, derramaram muito dinheiro na campanha do Cuomo para evitar que ele vencesse, né? E ele próprio, ele até se emocionou numa declaração que ele deu recentemente, dizendo que era muito doloroso ser taxado de antissemita, porque ele não é. Ele falou que ele repudia a violência, disse que a sua intenção era defender direitos humanos e justiça social e jamais atacar a comunidade judaica. Mas é um episódio que deu muito o que falar. Ele é muito temido agora como prefeito pelos eleitores judeus, né, pela comunidade judaica, e reacendeu aí os debates sobre os limites do discurso político em torno desse conflito Israel-Palestina, né? Então, deixou um gosto amargo aí para a comunidade judaica, principalmente, exatamente nesse momento, né, em que esse assunto está muito, muito sensível. Vamos observar aí o que vai vir. Thea, e falando neste tema, vamos falar um pouco das atualizações sobre o ataque ao Irã? Verdade, essa foi uma semana em que o principal tema, na verdade, tem sido, né, está sendo ainda, um debate sobre a extensão do dano feito pelos bombardeios americanos ao programa nuclear iraniano. Até agora não se sabe exatamente o quão eficiente, o quanto eficaz foi esse ataque, porque o Trump rapidamente, logo depois do ataque, veio a público comemorar o sucesso da operação e usar aquela palavra que ele adora, né? Que os nossos aviões obliterated o programa nuclear, ou seja, obliterated assim, tipo, destruíram, né? Detonou, acabou tudo, não sobrou nada, né? E ele usou essa palavra muito. Não, eu vi alguma coisa, assim, né? Acho que alguma coisa tipo NBC, alguma coisa assim no YouTube, em que eles pegaram todos os momentos que falam o J.D. Vance, o Trump, assim, obliterated. Exato. Tipo, eles falaram essa palavra tipo 20 vezes, entendeu? Assim, nesses dias. E, por outro lado, dizem que só atrasou o programa militar iraniano alguns meses, né? Assim, então, tem uma outra coisa falando, não foi nada obliterated, eles tiraram coisa de lá, eles não destruíram toda the whole facilities, né? Foi só uma parte. Então tem uma discussão muito grande de quão eficiente foi isso, né? Exato, na verdade eles têm uma boa parte, pelo que a gente leu nos relatórios de inteligência que chegaram, né, e que estão sendo amplamente repercutidos aí nas redes, é que, na verdade, boa parte das instalações ficavam subterrâneas. Obviamente, tudo era muito protegido, né? Eles sabiam que isso podia acontecer, então o que estava visível era uma pequena parte das instalações lá para enriquecimento de urânio. Então, na verdade, não se sabe ainda se atrasou 3 meses ou se atrasou anos, né? E se atrasou 3 meses, eu acho que o rebote vai ser pior, né? Porque se eles ainda, como eu li em alguns relatórios, né, de que o Irã ainda teria condições de produzir uma arma nuclear em pouco tempo, né? Certamente isso deve estar sendo acelerado, né? Isso que é o grande temor agora, né? Que se você não conseguiu destruir tudo, o que sobrou é suficiente para que eles possam criar uma resposta, né? E isso é muito assustador para Israel e para os Estados Unidos, para a região como um todo, né? E só voltando aqui ao obliterated, que eu acho esse termo muito trumpiano, né? Gente, tipo duplo clique também é aula de inglês, viu? É isso aí. Vamos. É que eu acho que eu sempre falo aqui no nosso podcast, falo nas minhas redes também, que assim, a retórica, a forma, as narrativas empregadas pelo governo, eles são um pouco atrapalhados em vários momentos, né? Mas, em geral, eles são bons de criar esses termos e usar esses termos de uma forma muito consistente, né? Você vê, eles pegam essa palavra e essa palavra rapidamente é a palavra eleita para definir o ataque, né? Eles usam essa palavra a ponto de ela ser o sinônimo
desse ataque, né? E eles usam isso, um termo que é um termo um pouco menos conhecido, um termo um pouco menos usado, menos batido, né? E isso vira mais impactante, a terminologia, né? claro, é a terminologia que eles vão usar. Eu sempre me espanto quando eu vejo os tweets ou os posts do Trump na Truth Social, né, na rede dele, como ele é conciso nos termos, como ele é econômico nas palavras, como ele é objetivo na mensagem e como ele consegue passar um recado, e aquilo que fica é muito simples para uma pessoa comum entender. Né? Ele não fica se perdendo num jargão muito complexo, né? Eu vejo, por exemplo, sei lá, o Lula, quando fala, usa aquele texto escrito pela turma de PR dele, que é todo cheio de palavras difíceis e complexas, né? E o Trump não, ele sabe usar, ele usa letras maiúsculas, né, para reforçar certos termos. Enfim, isso é muito interessante para quem trabalha com comunicação, né, enfim, qualquer tipo de narrativa, storytelling, porque eles são muito bons nisso. E obliterating foi, assim, uma palavra que entrou no vocabulário e vai ser repetida por eles muitas vezes. E é esse negócio, né, de que por um lado você tem os democratas, né, falando um negócio super elitizado, intelectualizado e tudo, e por outro lado um cara indo com essa mensagem, né? E por isso também que o Mandami, eu acho que acabou crescendo muito em Nova York, porque ele começou a falar não só do problema das pessoas, que obviamente, né, tem um impacto maior, mas como eficiência do uso da mídia para os jovens e para tudo isso. Interessante. Então vamos ver o que Sim, e lembrando que Trump não ganhou em Nova York, né? Nova York é um território democrata. Perfeito. Então, assim, era natural que, enfim, algum candidato opositor ao Trump fosse vitorioso. É que ninguém imaginava que fosse um candidato considerado extrema esquerda, né? Então acho que eu acho que esse tipo de coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, por isso que a gente fala tanto aqui no Duplo Clique, porque acho que a gente está observando, está vendo a história ser escrita, né? A história acontecer. Isso é muito comum. O Trump é um extremista, né? E ele produz também opositores extremistas. Isso é muito comum, né? Você vê para combater algo tão radical quanto o Trump, você precisa de radicalismo também. Então, nisso é isso que é um perigo, né? Você começa a cair muito nesses extremos, e isso é muito perigoso para a democracia. Odea, outra coisa que me chamou a atenção, falando um pouco de Irã e tudo, eu assisti uma matéria no YouTube também, né, da MSNBC, falando da escolha do Trump, né, para as pessoas que estão no National Security Staff ali, né, que estão servindo o governo nesse negócio. E eles vão falando, e essa coisa que é assustadora do despreparo de várias pessoas que estão nessas posições. E tem um momento que eles comentam da quantidade de atentados internos que estão acontecendo a políticos, a uma série de coisas. O próprio tentativa de assassinato ao Trump, né? Você comentou isso também, não sei se há 1 ou 2 semanas atrás, da quantidade, né, acho que quando a gente estava falando de Los Angeles, né, e dos protestos e de No Kings, e que daí também teve, né, assassinaram 2 pessoas nos Estados Unidos, até, né, aqueles judeus que estavam em Washington e foram assassinados saindo de uma exposição, tudo isso acontecendo. E daí eles chamam a atenção e eu falei, não é possível. E eu parei para ir pesquisar isso, porque eu falei, não, acho que eu estou entendendo errado, né? Mas aí eles pegam e comentam que o diretor, entre vários nomes, tá? É que esse é tão extremo que me chama a atenção, que o diretor do Centro de Contra-Terrorismo Doméstico, né, é um rapaz de 22 anos, ele chama Thomas Fulgate III. Ele se formou em 2024, né? Antes do cargo, ele trabalhou como voluntário na campanha do Trump, ele foi estagiário numa fundação e ele fala que antes ele teve empregos comuns, como ser jardineiro, caixa de supermercado. Em 2025, ele foi nomeado diretor interino do CP3, que é esse, substituindo, né, um cara veterano que estava há muito tempo, que inclusive renunciou por causa dos protestos, né, nos cortes de pessoal e recursos. E, assim, literalmente colocaram o estagiário no comando, né? Então, tem um despreparo. E juro por Deus, essa matéria, assim, vou colocar os links aqui até, porque você ouve falar, não é possível, entendeu? Eu entrei no Wikipedia dele, não?
É assim, esse menino, ele pode até ser brilhante, tá, gente? Não tô questionando. Mas é um rapaz de 22 anos, que saiu da faculdade ano passado, entendeu? E ele tá coordenando uma das partes super importantes de contra-terrorismo dos Estados Unidos, né? Então, é surreal, né, Dea? Total, é uma inversão, né, de tudo que a gente acreditou até hoje, né? Você estava falando do Bernie Sanders, né, uma pessoa que tem uma bagagem, uma experiência, um repertório, né, e de repente o poder está na mão de pessoas que saíram ontem, né, da faculdade. Realmente é impressionante. Não, e cuidando de parte da segurança nacional dos Estados Unidos, né? E você sabe uma coisa interessante? O Joe Rogan, uma hora... Porque assim, gente, o Joe Rogan não é um cara que a gente esperava que tivesse, né, entrevistando o Bernie Sanders. Por isso que quando saiu o negócio, eu falei, oh my God, preciso, né, ouvir esse negócio. E tem uma hora que ele vira e fala assim, e as pessoas me perguntam por que eu sou fã do Bernie Sanders, ele falando, né? E eu falo, cara, porque eu lembro de uma foto, que acho que foi em 63, Bernie, que eu vi, de você sendo preso numa, sei lá, num protesto, em alguma coisa em Chicago, acho que contra o racismo, alguma coisa assim. E ele falando, você é uma pessoa que você se manteve fiel ao longo da sua carreira inteira ao que você acredita, ao que você faz. Mas assim, né, e eles estavam comentando um pouco desse evento. E existe uma consistência, né, Dea, e uma experiência enorme, e um conhecimento, e tudo isso. E daí você vê do outro lado, tem um menino que saiu ano passado da faculdade. Então é meio assustador, né? Super, super. Enfim, eu acho que... Mas talvez esse menino seja muito bom em achar palavras como obliterated. Eu acho que é sempre um mix, né? Acho que tem que ter gente jovem, porque eles sabem navegar bem essas novas tecnologias, mas não na liderança. Não, na liderança. Realmente tem que ter um mix, sem dúvida. Tem um staff com gente jovem que vai, né, sem dúvida, fazer desafios esse é um mix. E não sei o quê. Perfeito, mas não é a pessoa que está na liderança. Não é. Com certeza. Com certeza. Bom, temos um outro tema importante essa semana, que foi uma decisão tomada ontem pelo STF, que faz com que as plataformas digitais, como Facebook, Instagram, X e outras, possam ser responsabilizadas por conteúdos ilegais postados por seus usuários, mesmo que elas não tenham sido notificadas previamente sobre o conteúdo. Então, acho que isso é uma decisão muito, muito, muito importante, que coloca o Brasil na vanguarda aí da regulação de redes sociais. É um tema que a gente já falou algumas vezes aqui no nosso podcast, porque é um tema muito antigo, né? É um assunto controverso e que, no qual o Brasil tem sido realmente pioneiro com legislação, colocando as redes num processo de moderar e arbitrar sobre o conteúdo, que é o contrário do que a gente vê em muitos países do mundo que não conseguiram ainda fazer isso, né? Então, o que essa decisão que foi tomada ontem pelo STF explica, né? Que na prática, as redes sociais podem ser condenadas judicialmente se não agirem com rapidez para remover publicações que violem a lei, especialmente em casos envolvendo discurso de ódio, desinformação, apologia à violência ou ataques à democracia. Então, assim, isso é uma ruptura com o que a gente conhece como modelo americano, né? Que isenta as plataformas de responsabilidade por conteúdo, né? Elas sempre dizem que elas são apenas uma plataforma e que elas não vão censurar, não vão julgar quem pode falar ou quem não pode falar. É aquela velha discussão sobre a liberdade de expressão, né? Até que ponto a gente pode permitir que qualquer pessoa escreva qualquer coisa nas redes, né? Então, o Brasil, oficialmente agora, está caminhando para um modelo mais próximo ao europeu, onde as empresas têm deveres muito mais claros de moderação e de vigilância, né? Então, assim, claro que os críticos vão alegar que estamos abrindo a porta para censura excessiva, para uma insegurança jurídica, né? Mas para quem estuda um pouco mais a fundo esses modelos, né, é um passo super importante diante do papel central que as redes ocupam no debate público, né, e na disseminação de desinformação. Não vamos esquecer que a gente vai entrar em eleição ano que vem, né, já estamos
praticamente aí entrando aí no período eleitoral. O segundo semestre desse ano vai estar faltando um ano para as eleições. Então, a gente precisa estar muito atento. E isso precisa ser regulado agora, para que a gente não tenha problemas muito graves aí quando a gente entrar no ciclo eleitoral. E aí, Déia, eu acho que tem uma discussão super interessante que a gente acho que abordou talvez no primeiro, segundo, terceiro episódio, talvez até no primeiro, tá? Do Duplo Clique, mas que eu acho que vale resgatar, que é essa discussão, né? Eu acho que tem essa discussão de liberdade de expressão e tem a discussão da responsabilização até, né, do que você está falando. Tem algumas coisas que você está incitando um crime, né? Violência. No Brasil, algumas coisas, como racismo, alguns temas, são crime. Né? Não existe uma liberdade de expressão de você poder sair e fazer uma mensagem nazista, racista, alguma coisa assim. Então, acho que existe a lei. E quando você... E a grande discussão que as mídias sociais tinham elas se posicionavam, até porque é um modelo operacional muito mais fácil, né? Como uma plataforma que simplesmente está permitindo que as pessoas postem as coisas, que ela não tem nenhuma responsabilidade. E eu acho que essa filosofia, ela até passa enquanto a gente tinha um modelo em que cada uma das coisas que você via no seu feed, né, era o histórico. Inicialmente, quando saíram essas redes sociais, então, sei lá, vinha o Instagram, você via, né, no seu feed ali, na sua tela principal do Instagram, os posts de quem você seguia em ordem cronológica. Depois passou a ter o impulsionamento. Então eles falaram, não, eu quero que a Fernanda fique mais tempo no Instagram, goste mais do Instagram. Então eu vou entender o comportamento da Fernanda, o que engaja ela, para mostrar coisas que são mais relevantes para ela. E eles, através disso, começaram a fazer um algoritmo para mostrar coisas que são as mais engajantes entre as coisas que você seguia, né? E aí depois veio o terceiro modelo, que é esse modelo que foi trazido pelo TikTok, do For You, né? Que você tem uma parte que é o pra você. Que é aquela coisa, cara, aqui não é nem conteúdos que você segue. São conteúdos gerais, que baseado no que você interage e gosta, eu acho que você vai gostar. A hora que isso foi evoluindo, ela deixou de ser uma plataforma que simplesmente está expondo de forma cronológica as pessoas que você segue e ela passou a impulsionar, a dar mais visibilidade a algumas mensagens. E a gente sabe que no fim do dia, o que engaja nas redes sociais é o que gera emoções fortes, né? Então é o que você dá risada, adora. Eu entro na minha rede social, tem basicamente notícia e cachorro, entendeu? Assim, eu acho que só... E roupa, gente, que querem me vender porque eu dou umas interagidas também, né, nas lojas. Mas assim, são coisas assim. E o que te deixa, de alguma forma, né, impactado, revoltado ou qualquer coisa assim, engaja muito. Então todas essas mensagens extremas, e aí muitas vezes tem mentira, né, tem deepfake, tem um monte de coisa assim, acabam gerando engajamento maior. E isso é impulsionado pelas redes sociais. E elas têm responsabilidade, sim, sobre isso, né? E aí, né, Déia, a gente trouxe também na época uma discussão que é quem tem o direito de arbitrar sobre tudo isso. Acho que você pode comentar um pouco também de quando tiraram o Trump do Twitter, né? Sim. Gente, essa é uma discussão muito antiga, né? Então, essa discussão é muito antiga. Desse histórico. Eu acho que aquele momento em que o Jack Dorsey, que ainda estava como CEO do Twitter, né? O fundador do Twitter, né? O fundador do Twitter, ele estava como CEO, foi pressionado a banir o Trump do Twitter quando ele incitou seus seguidores, né, a invadirem o Capitólio. Então, aquele foi um momento muito emblemático na era das redes sociais, porque o Trump era presidente. E a gente discutiu muito isso na época em vários fóruns, assim. Imagina a responsabilidade de um CEO de banir um presidente. Naquele momento, claro que a gente achava que ele fez certíssimo, né? Tipo, ele estava certíssimo, era o que tinha que ser feito. A responsabilidade, e é ele que tem a autoridade de uma decisão desse tipo, né? Essa é a questão. A decisão, em última análise, estava na mão de uma pessoa, né? Não existia um sistema, uma governança para que essa decisão fosse tomada em colegiado por várias
várias partes interessadas, digamos assim, né? A governança é muito falha. E até hoje, o que a gente vê é que na Meta quem manda é o Mark Zuckerberg. É ele que manda. Se ele quiser banir, se ele não quiser banir, é ele que decide. No X, quem decide é o Elon Musk. Então, essa estrutura de poder centralizada na figura de um CEO, de um controlador, é muito perigosa para a democracia, né? Porque essa decisão, da mesma forma como o Jack Dorsey baniu o Trump quando nesse episódio da invasão ao Capitólio, o Elon Musk desbaniu o Trump para criar um termo novo aqui. Ele convidou o Trump a voltar ao X depois que ele tomou, enfim, que ele comprou o X e ele semana comprou passada, com a promessa. A gente inventou o desescalar e essa semana Exato, a gente vai o desbaniu. Nossos neologismos aqui. Mas ele quis, o Musk disse que ele comprou, uma das razões pelas quais ele comprou o Twitter, né, e virou o X, é que ele queria garantir que o X continuasse sendo uma praça pública, né? Quando ela não é uma praça pública, né? Ela tem um dono. Então, acho que esse consenso a gente precisa, né, discutir aqui, né? Não tem dúvida. E tem praça mensagens... pública, você tem que ter... É uma plataforma que não tem dono. Aí você pode falar em praça pública, que aí são... E é uma plataforma que não tem algoritmo, gata. Né? É isso. Que não tem algoritmo. Eu lembro que até eu tava falando, né, quando a gente conversou isso no primeiro, que a primeira vez que eu fui pra Londres com meu pai, então ele levou a gente num lugar que chamava o Free Speech Corner, que era uma coisa que antigamente tinha, que as pessoas podiam ir falar qualquer ideia. E tudo bem, você vai lá e fala qualquer ideia. Agora, a partir do momento que vai alguém com uma câmera e passa na televisão o que você tá falando, esse negócio amplificou. Então, assim, cara, o cara que tem o poder de amplificar mensagens, ele também, né? Então, tem a discussão da praça pública ou não, mas também tem a discussão... E quando teve todo aquele estresse também no STF, que baniram, nem lembro o nome da pessoa, né, mas que baniram lá no Twitter, uma galera que também incitou golpe, coisas assim. A gente pode concordar ou não, né? Mas existem mecanismos legais para discutir isto, né, entre as partes envolvidas, né, falando, não, mas eles têm que justificar e falar o porquê. A pessoa que foi banida precisa ter acesso a isso, né? E pode ter um advogado e pode discutir, mas a gente tem que acreditar em alguma regra. É igual ter o Estado de Direito nos Estados Unidos. Você não pode falar, já que não tem, eu vou transformar isso numa autocracia, né? É por isso que eu acho que o problema das redes sociais, e eu já falei isso aqui no podcast alguns episódios atrás, é que a gente falhou lá nos primórdios, quando elas surgiram, em definir a sua natureza jurídica. Elas são plataformas ou elas são veículos? Porque elas se comportam conforme convém. Para vender anúncio, elas são um veículo. Exato. Só que elas não estão sujeitas às mesmas regras de um veículo, né? Um jornal, uma rede de TV, uma rádio, eles podem publicar qualquer coisa. Eles não podem dar visibilidade para qualquer coisa. Eles são processados. Eles precisam se responsabilizar. Eles são responsabilizados juridicamente pelo conteúdo que eles veiculam. Beleza? O próprio Trump estava processando o New York Times, lembra? Exatamente. Só que quando elas são acusadas de permitir, por exemplo, fake news nas suas plataformas, elas dizem, não, mas a gente não está interferindo, a gente não pode interferir no conteúdo. Então, quando ela tem um algoritmo que direciona o conteúdo, ela deixa de ser uma simples plataforma para se tornar um agente ali do que ela vai promover, do que ela vai esconder, do que ela vai dar mais visibilidade. Então, essa talvez tenha sido a nossa falha como sociedade. Lá atrás, quando as redes ainda eram pequenas, quando elas estavam nascendo, a gente não conseguiu resolver esse dilema, né? São plataformas ou são veículos? Por isso que até hoje isso ficou vago, e aí chega um país como o Brasil e diz assim, não, elas são veículos, elas têm que ser responsabilizadas pelo conteúdo que seus usuários postam, elas têm que arbitrar sobre isso, serão responsabilizadas por fake news, por incitar discurso de ódio. Então ele está devolvendo para as plataformas a responsabilidade de moderar o conteúdo, muito embora em janeiro desse ano o Mark Zuckerberg tenha dito que ele não acreditava mais em moderação de conteúdo e que ele ia desligar todas os seus parceiros, porque isso era feito por empresas terceirizadas, né? Ele ia desmontar
todo o ecossistema dele ali de moderação de conteúdo, porque ele queria que a Meta, né, todas as suas redes, Instagram, Threads, Facebook, fossem lugares de liberdade de expressão. E que, na verdade, isso é uma redução de custo enorme, né? Permite que qualquer mensagem seja dita e tenha mais gente lá e sugere mais audiência. Gente, no fim do dia, money talks, né? E não é que a gente não teve a capacidade. Primeiro que tem um tempo, né, para a lei conseguir entender as coisas, alcançar e ser feita, mas também existe muito lobby para que isso não aconteça. É igual o limite de idade para rede social, né? Deveria ter uma responsabilização e a necessidade de provar que você tem no mínimo X anos para você poder ter uma conta numa rede social. Né? Você não abre uma conta num banco sem provar quem você é e tudo. Só que elas não querem ter a responsabilidade e o custo de fazer tudo isto. Elas também, no fim do dia, querem mais é que os adolescentes continuem lá dando visibilidade para vender anúncio. Por isso que a gente critica tanto a ética, né, dessas grandes redes sociais. E acho que é um assunto super importante. E assim, gente, eu vou me posicionar, tá? Podem comentar, falar o que vocês quiserem, porque também precisamos de polêmicas na vida, né? Mas eu acho muito bom o que a gente fez no Brasil. Eu acho que precisa, sim, fazer isso, tá? Ah, Fê, quer dizer que você concorda com as posições todas da STF? Óbvio que não, né, gente? Mas eu acho que, assim, precisa ter lei. E a gente vai brigar dentro da lei. Se a gente não acredita no sistema, vira a lei da selva. Entendeu? E que claro. A rede social... que o Brasil tá dando exemplo em muitas coisas, gente. Acho que a gente fala, né, do Brasil como sempre atrasado, mas assim, a gente é o segundo país que passa... Gente, a gente é o segundo país... Isso é bem importante a gente lembrar aqui, pedir para os ouvintes prestarem atenção nesse dado. O Brasil é o segundo país do mundo em tempo na internet. A gente só fica atrás da África do Sul. A gente é o segundo país do mundo que passa mais tempo na internet. A média mundial é tipo, eu não lembro agora de cabeça, mas é tipo 6 horas de internet por dia. O Brasil passa 9 horas e meia. Então, assim, a gente tem que entender que... Isso impacta a economia, né, gata? Põe pra trabalhar essas 2 horas de diferença. Meu Deus do céu, cresceu o PIB. Gente, a Dinamarca, a média da Dinamarca é 5 horas. Abaixo da média mundial. O Japão, que a gente considera um país super avançado. E lá não tem praia, né? Aqui a gente achou que a pessoa tá na praia, que na Dinamarca é que ela não ia ter o que fazer, né? Japão, as pessoas passam 4 horas nas redes sociais, na internet por dia, tá? Não é rede social, tá, gente? É internet, tá? Não confundir. Então, o Brasil supera a rede mundial, então, a média mundial. Então, é por isso que tantas empresas de tecnologia vêm para cá, porque a gente é um mercado muito bom. A gente é um mercado muito bom. Porque a gente a população grande, totalmente conectada, com baixa escolaridade, ou seja, não tem muito senso crítico, aceita qualquer coisa, fica lá dando follow, dando like em coisas quaisquer. Então, um Quai da vida, que a gente fala pouco dessa rede, mas é uma rede que está crescendo também, principalmente entre as populações menos privilegiadas. Então, assim, o Brasil que é Quai? Explica para os nossos ouvintes, meu amor. É uma outra rede chinesa que tem... É um pouco TikTok, assim, um TikTok um pouco mais... popular, diria. Eu não sei em profundidade falar sobre eles, mas eles estavam lá em Cannes, eles têm agora o Quai for Business, estavam patrocinando creators, eles estão crescendo também. Eu acho que é isso, o Brasil é um prato cheio para essa turma, né? Então, eu acho muito importante... E essas redes menos conhecidas têm menos regulamentação, visibilidade, sim, assim, né? Então, quando a gente fala... E eu acho que, assim, muito assim, louvável que o STF tenha tomado essa decisão. Eu sou super a favor também, assim como você, me posicionando aqui. Acho que o Brasil dá um exemplo, já deu exemplo em vários casos, né? Eu sei que o Alexandre de Moraes é uma figura super... Banindo o telefone nas escolas, agora diminuindo a idade do Instagram para 16 anos. Eu sei que o Alexandre de Moraes é uma figura extremamente polêmica. Eu não apoio tudo o que ele faz, mas a gente precisa reconhecer que algumas medidas são em prol, enfim, do desenvolvimento do Brasil, do progresso, e eu acho que esse cerco aí, não digo cerco, mas essa imposição de limites às redes sociais é muito benéfica
porque a gente não pode pensar só na gente. A gente tem que pensar que somos um país de 200 milhões de pessoas. Tem muita gente que não tem senso crítico, não é esclarecido o suficiente para entender, para discernir um vídeo falso de um vídeo verdadeiro. Até as pessoas com alto grau de escolaridade já estão hoje sofrendo para identificar uma notícia que elas recebem nas redes sociais. As pessoas hoje recebem e ficam na dúvida se aquilo é AI ou não. Então, imagina isso usado em escala. Então, eu acho super importante, sim, que a gente tenha tomado essa medida e espero que isso coloque um pouco de ordem aqui na casa. Dea, mas eu juro que quando eu vi essa notícia, eu pensei, graças a Deus, que acabou o bromance entre Elon Musk e Trump. Porque quando começou esse negócio todo, né, em janeiro e tal, lembra que teve ameaças, porque o governo Trump ameaça, né, gente? Ameaças aos países que não, né, apoiassem, não lembro como foi a terminologia usada na época, né, os princípios de liberdade de expressão e não sei o que no mundo. Então, tinha até uma possibilidade de retaliações. Muitas das coisas que estão acontecendo, das tarifas, das ameaças, né, aos outros países, Canadá, não sei o que, tem muita coisa que tem esse tipo de comportamento e de interesse político por trás. Sim, e eu acho interessante, só marcar aqui para a gente fechar esse tema, que isso vem acompanhando. Essas mudanças, elas são marcadas por alguns movimentos que a gente não presta tanta atenção, né? Mas desde 2018, a Meta tinha como o seu Chief Global Affairs Officer, ou seja, o seu mais alto líder para relações governamentais, relações institucionais, um cara chamado Nick Clegg, que eu cheguei a ver pessoalmente, inclusive no Web Summit de Lisboa uma vez. Era um cara muito respeitado, que ficava no círculo mais íntimo do Mark Zuckerberg. Ele era meio que dos principais ali apoios do Zuckerberg. Ele está com o Zuckerberg desde o início da Meta, do antigo Facebook. E em janeiro desse ano, mais ou menos naquele mesmo momento em que o Mark Zuckerberg veio a público dizer que ele ia desmontar os sistemas de moderação e acreditava a partir daquele momento em liberdade de expressão, etc., ele destituiu o Nick Clegg, ele saiu da Meta e entrou em cena o Joe Kaplan, que é um novo Chief Global Affairs Officer, que é muito mais agressivo, e ele é um cara realmente que veio para conduzir a Meta nessa nova cruzada aí global, para tentar se manter como esse lugar de liberdade de expressão, de uso, de ser onipresente nos países e de estar entrando em outras áreas também. Então, assim, é super importante entender esses movimentos também. Então, a Meta realmente teve uma mudança de rumo ali no começo desse ano. Dea, e foi o mesmo momento que o Dana White também, né, que é o CEO do MMA, e também é um cara super, assim, maga e tudo, foi pro conselho da Meta. Então, acho que teve várias mudanças naquele momento. Sim. De realmente virar uma coisa. E que a gente até foi o primeiro momento que a gente falou, nossa, o Mark meio que virou a casaca, né? Porque e é super ele tava dançando conforme a música. Mas sim, a música do Trump é uma música muito mais benéfica para ele do ponto de vista de negócio, né? Sim, o Joe Kaplan, que agora é o Chief Political Advisor, aí, talvez, do Mark Zuckerberg. Ele é um republicano super tradicional, super conservador. Então, assim, ele tem trânsito no governo, né? Ele trabalhou na administração do George Bush. Então, ele foi escolhido, não foi à toa que ele foi escolhido, tá? Então, são movimentos muito bem orquestrados, né? E que tem aí são forças ocultas que estão trabalhando nos bastidores e que muitas vezes a gente não presta atenção. Por isso que o nosso dever aqui no Duplo Clique é colocar luz sobre esses movimentos para a gente ficar pelo menos consciente do que está acontecendo. Dea, e seguindo em tecnologia, vamos falar desses novos devices. Eu sei que você agora tem seu óculos, né? Mas desses novos devices que estão vindo por aí, que você consegue gravar e registrar toda a sua vida. Eu lembro que no Google I.O., que é o evento, né, de novidades e tudo do Google, eles mostraram óculos também deles. E uma das demos que eles fizeram era a pessoa que estava usando óculos. Aí, de repente, ela vira e fala, meu Deus, onde está a chave do meu carro?
né? E aí a assistente responde, ela tá na mesa em tal lugar. Porque ela foi filmando tudo. E ela sabe onde estão as coisas, ela te ajuda nisso, né? Então tem um lado um pouco de ajudar a memória. Vai salvar casamentos. Vai salvar casamentos. Exatamente, né? Ou, nossa, imagina as esposas só falando assim, pergunta pra, né, Siri, sei lá, entendeu? Que pra Siri é a piada de que é menos eficiente, né? Mas assim... Mas tem esse lance todo. Tem uma coisa muito interessante, né? De que a memória não é um fato, né? E a memória muda ao longo do tempo. Indo para uma conversa mais filosófica doida, para ficar interessante, a memória muda ao longo do tempo. Isso fica claro quando você está conversando, sei lá, né, com um irmão, com alguém que tem uma longa história de vida com você, né? E você fala, nossa, eu lembro disso, né? Mas eu lembro daquilo, nossa, mas esse negócio era... E às vezes você tem uma memória de uma coisa de um jeito e com o tempo você passa a talvez não ter um sentimento tão ruim daquilo, passa a ser bom. Mas quer dizer, as coisas vão mudando, né? Porque é o que você no seu cérebro guardou daquela situação. E de repente, esses devices, né? Daí isso começou porque você contou de um device novo que eu já vou te passar a palavra para você contar. A partir do momento que eles estão gravando e registrando as coisas todas que a gente está vivendo, a gente vai ter um acesso às memórias e às coisas. Eu imagino eu discutindo com a minha assistente, tipo, não, minha assistente virtual, né, inteligente. Tipo, o que aconteceu foi isso? Não, o que aconteceu foi aquilo. Não, mas eu não falei isso, como essa pessoa tá brava comigo? Você falou sim, entendeu? Mas eu já tô imaginando as broncas que eu vou levar dela, entendeu? Total, acho que essa conversa começou porque... Eu acho que a gente precisa conversar sobre isso, porque isso até tem a ver com o que a gente estava falando agora das Big Tech, que tem a ver com privacidade, né? A privacidade o pouco de privacidade que a gente ainda tem, tende a desaparecer nos próximos anos, à medida que aumenta a oferta de devices, né, de gadgets e tal, que podem gravar tudo o tempo todo. Então, eu achei interessante porque... começou essa conversa, eu já estava com isso na cabeça por causa dos óculos, né? Eu comprei, para quem não ouviu, acho que 2 episódios atrás, eu contei que eu comprei o óculos da Meta, o Ray-Ban da Meta, o Meta Ray-Ban. Você tá usando? Ou foi aquela coisa que você usou 3 vezes e pronto? Não, eu acho que para mim ele tem uma função muito, muito específica, né? Eu gosto de usá-los nos festivais. Entendi. Que eu vou. Seu caso de uso quando eu tô em festivais e tudo, eu vou para filmar as coisas. Tá. Porque se você parar para pensar... Você está numa apresentação de balé da sua filha, sei lá. Todo mundo hoje assiste essas coisas pela tela do celular. A gente não vê mais o espetáculo de balé. A gente assiste por um retângulo, né? E fica todo mundo gravando aquilo. Você vai assistir um jogo. Não, é aquela coisa que você põe pra filmar e você não sabe se você vai olhar o que tá filmando ou se você vai olhar o que tá acontecendo, né? Normalmente a gente olha pra tela. A gente assiste esses eventos que a gente quer registrar pela tela. Então isso tem uma perda muito significativa da experiência, né? Quando você vai num show, quando você vai num evento esportivo. Você tá quase vendendo óculos. E eu acho que a vantagem maior do óculos para mim, disparado, é o fato de que você coloca o óculos e você vê, você assiste o que está acontecendo sem nenhum obstáculo na sua frente. Você está, de fato, assistindo um evento acontecer na sua frente de uma forma muito natural. Você está vivendo aquele momento. Você esquece que você está gravando. Então, para mim, esse é o principal benefício. Você para de assistir através de uma tela. Segundo, você fica com as mãos livres. Você pode fazer o que você quiser. Você pode gravar. Você pode, inclusive, pedir para gravar, pedir para tirar fotos só com comandos de voz. Então, também é uma praticidade, uma conveniência também muito grande. Você põe para filmar? Tipo, você abre um app e põe para filmar? Ou você fala, comece a filmar e começa? Você pode falar, hey Meta, make video. E ela começa a gravar. Ou hey Meta, take photo. E ela vai tirar foto e vai fazer tudo isso. Então, isso que é essa versão que a gente tem o botão também. Você pode fazer pelo botão. Você pode só dar um botão que você aperta. Tá bom. Você pode apertar o botão. Mas assim, ela tem alto-falante, então você pode fazer calls, você pode controlar o volume, você pode pedir para ela ler coisas que você tá olhando. Então assim, o que a gente tá vendo agora, a gente tá na idade da pedra. E isso integra no app da Meta no seu celular. Da Meta, exatamente, no seu celular. Então o que acontece? A gente ainda tá na idade da pedra Meta é com muito baixa, óculos, mas tá? Okay.
Você vai daqui a um ano, provavelmente, provavelmente a próxima versão do óculos já vai ter zoom, que é uma coisa que não tem, que eu acho que faz muita falta. Se você está longe de um palco, você não consegue filmar tão bem, você acaba precisando do celular para esse tipo de situação. Eu acho que ainda ela não integra com outros comandos, você não pode chamar o ChatGPT, por exemplo, para fazer uma pergunta, você não pode chamar o Google, você não pode pedir para tocar um podcast. Então, ela ainda está limitada ao que o app da Meta é capaz de fazer. Então, isso eu acho que rapidamente vai ser resolvido. E também, gente, a gente falou disso rapidamente em outros episódios, mas a gente, ano que vem, vai ter várias opções de óculos, né? Só o Google vai lançar 4. Inclusive 2, um com a Warby Parker e um com a Gentle Monster. E agora o Google investiu na Gentle Monster para poder ser dono de uma parcela. Exato. Então, assim, gente, todo mundo vamos fazer as pazes com a realidade aqui. O nosso próximo device vai ser óculos. Todo mundo vai ter um óculos, seja de que marca for, tá? Daqui a pouco o Waze... Daqui a pouco vai ser o Waze que vai estar na sua tela, né? Vai ser uma experiência de realidade aumentada. Você vai estar navegando no carro e as dicas, né? De vira à direita, vira à esquerda, vão estar na sua própria tela, no seu óculos. Então, ele tem muitos usos que é fácil pensar quantas coisas positivas você vai poder fazer com ele. Só que isso entrou numa discussão meio que natural de privacidade, né? Porque as pessoas começam a dizer, não, mas eu não vou usar um óculos desse. É chato gravar as pessoas sem as pessoas saberem. E aí a gente entra nessa discussão da privacidade, porque o óculos acende uma luz. A pessoa, o seu interlocutor percebe que está sendo gravado. Mas existem outros devices, que são a discussão que a gente teve hoje de manhã no grupo da Oxygen, que você não sabe que você está sendo gravado. E que vai de cada pessoa avisar, né, os interlocutores que essa conversa vai ser gravada. E isso deixa muitas pessoas desconfortáveis, né? E isso, gente, desde que o mundo é mundo. Faz 25 anos que eu faço entrevista com Cilevos no meu trabalho de consultora, e que você levava aquele gravadorzinho piquititinho, que tinha uma fitinha micra, e você leva... Todo jornalista faz isso também com a fonte, ele leva ali, avisa que vai gravar, porque fica em cima da mesa, e muitas vezes as pessoas diziam, não, isso eu não vou te falar, isso eu só vou te falar em off. Daí vem a expressão em off. Em off vem porque você precisa desligar o gravador, né? A pessoa não vai dar uma informação super sigilosa com você gravando aquilo. Só que agora, a partir do momento que a gente não tem mais um device físico exposto, né, e que você pode usar, por exemplo, o Cloud nas suas versões colar, pulseira, ou aquele device que cola atrás do celular, ou você tem, por exemplo, um novo device que é o Omi, que é tipo um botãozinho que você usa como colar, tudo vai estar sendo gravado, sem que você necessariamente saiba. Né? E aí a gente entra numa outra era, em que nossas interações vão ficar gravadas, como você falou, a gente vai ter quase que eu brinco que é um HD externo. É como se a gente tivesse um HD externo que vai transcrever as nossas conversas, torná-las disponíveis em um documento que a gente vai poder guardar e voltar toda vez que a gente precisar confirmar alguma informação. Então, gente, essa discussão precisa acontecer. Agora, tem todo lado, né, de, obviamente, quem está com essa informação, se essa informação está em algum lugar, para que ela está sendo usada e tudo, perfeito. Mas também tem um outro lado do que essa tecnologia vai ser capaz, né? Imagina as pessoas mais velhas que começam a esquecer um monte de coisa porque a memória já não funciona bem. Né? Bom, pra mim já deu utilidade agora, né, gente? Não que eu seja tão jovem assim, mas vamos combinar aqui, né? O vídeo do lançamento da Omi já mostra uma senhora de cabelos brancos, assim, brincando com os netinhos e ele ajudando ela a lembrar certas coisas. Então, acho que pra esse tipo de caso, então, acho que vai ter muita coisa que vai ser incrível. Mas é isso, né? Assim, a própria Plod, ele já tem um PIN, né? Se não me engano, o Guy Kawasaki, como é que ele chama? Que entrevistou, Guy Kawasaki. Que entrevistou a CEO do Blue Sky, que se a sua memória é melhor que a minha. Graeber. Exato. No SX estava com o colar do Plod, lembra? Tanto que eles estavam discutindo as coisas. Não sei se foi ele, mas teve alguma apresentação que estava rolando na SXSW que um deles estava com o colar do Plod e estavam falando de privacidade. Falando, bom, mas esse colar tá pegando tudo que a gente tá falando aqui, né? Então, no fim do dia, e esse dado tem algum lugar. E se esse dado existe, ele tá vulnerável. Então, acho que tem o lado da memória das coisas do dia a dia, tem o lado
de o que esse dado, né? Assim, a segurança desse dado e a privacidade, né? Aquele bom e velho trade-off de qual que é o benefício que eu ganho versus uma potencial perda de privacidade. E a outra que é regras claras de como seus dados estão sendo usados, né? Assim, a própria Meta está fazendo uma mega campanha com mídia exterior em São Paulo e tudo para falar que todos os dados do WhatsApp não são acessíveis nem pela Meta. Né? Porque agora eles vão lançar anúncio, né? Então eles querem deixar claro que o conteúdo das mensagens não vai ser usado para target anúncios para as pessoas. Mas não é isso que eles falam, né? Eu tô até com vontade de entrar no negócio para ver, porque eles falam que a Meta não tem acesso ao conteúdo das mensagens. Agora, uma coisa é você falar, eu não tenho acesso ao conteúdo. A outra coisa é o conteúdo tá de alguma forma alimentando quais são os seus interesses. Ninguém vai entrar e ler a sua conversa. Sim. Mas eu vou saber que a Fernanda gosta de propaganda de roupa. É isso, entendeu? Gente, prepare-se. Isso ele não deixou claro, hein? Já o WhatsApp e provavelmente usa, porque é o modelo de negócio deles. Eles vivem disso, guys. Entendeu? Né? Então, eu acho que é esse tipo de coisa, né? Assim, tipo, tudo bem? Eu tô aqui, eu tô conversando com as minhas filhas, com meu marido em casa. A minha conversa com você, tudo bem, já tem muita gente ouvindo, né, Dea? Tem umas conversas que a gente faz umas fofocas mais hard, assim, que não dá pra publicar. Mas, assim, essas não tem problema. Mas tudo bem, ninguém vai ter acesso à conversa em si, mas eu quero depois abrir o celular e ver propaganda de não sei o quê, porque eu tava falando desse assunto, né? Então, acho que tem vários temas aí que são sensíveis nesse novo mundo. Boa, temos que voltar em algumas dessas pautas, hein? A gente não falou de WhatsApp com anúncios, temos que continuar essa conversa da privacidade, mas isso vai ter que ficar para outro episódio, que a gente já passou aqui da hora. O Mig já tá dando bronca aqui na gente, falou, já passou de 1 hora. 1h05, ele falou que não tava dando bronca, só tava dando um avisinho, assim, né? Pessoal, turma, muito obrigada. Obrigada por terem ficado na nossa companhia. A gente volta semana que vem com mais um Duplo Clique que a gente vai gravar na sexta. Olha que bom. Uhul! Maravilhosa! Porque a Dea não vai fazer uma viagem tão longa. Mas tudo semana bem. que vem eu viajo segunda, volto quinta, então sexta-feira estamos de volta. Um beijo, turma. Bom final de semana. Valeu, pessoal. Obrigada.